Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Olha o que está escrito em João 8:44, que diz assim, ó. O Senhor falando a alguns judeus: vocês pertencem ao pai de vocês. Diga comigo: o diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quando Jesus falou isso para os judeus, alguns religiosos, eles estavam declarando que eles eram de Deus e eram filhos de Abraão. E o Senhor estava dizendo a eles justamente ao contrário: se vocês fossem filhos de Abraão, se vocês vivessem essa fé, vocês estavam imitando a conduta dele, vocês estavam andando segundo as obras dele. Mas vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, querem realizar a vontade dele, porque na verdade ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso, é o pai da mentira, e vocês fazem a mesma coisa. Quem estava aqui segunda-feira? Quem não estava, levanta a mão, por favor. Vou pedir a vocês que depois acesse no YouTube a mensagem de segunda-feira. Por favor, faça isso. Porque nós temos falado que se uma pessoa ela quer atingir todos os seus objetivos, tem aquilo que ela tem como meta, como objetivo, se ela quer crescer, se ela quer ir para um outro nível, a pessoa tem que investir no seu desenvolvimento pessoal. Quem investe no seu desenvolvimento pessoal vai para um outro nível. E nada melhor, né, tem aqueles que precisam investir no seu desenvolvimento, crescer como profissional, buscar novos conhecimentos, aprimorar na área de atuação, mas nada melhor do que a igreja. Nada melhor para o investimento no desenvolvimento pessoal do que a pessoa estar na igreja, ouvindo a palavra. E segunda-feira nós estávamos falando sobre a consciência. E o que a Bíblia fala acerca da consciência, e trazendo a cada um os tipos de consciência que existe. Os tipos de consciência, porque a maior parte das pessoas, lembrando que todo mundo tem uma consciência, muitos têm uma consciência distorcida, outros uma consciência cauterizada. E tem aqui o quadro, projeta aqui, por favor, se você estiver rápido aí. Diga comigo: consciência disfuncional. Diga comigo: consciência relativa. Diga comigo: consciência plena. A consciência disfuncional é a consciência que o comportamento da pessoa é disfuncional e prejudicial. Sabe aquela pessoa que ela não tem consciência do quem ela é, não tem consciência do que está fazendo, faz coisas loucas sem ter consciência e discernimento algum do que faz? São pessoas que elas não sabem quem elas são, elas têm uma visão distorcida, completamente distorcida de si mesmo, é uma consciência disfuncional. Tem a pessoa que tem a consciência relativa, que é disfuncional e improdutivo. A consciência relativa há momentos que a pessoa ela tem consciência do que é, aonde está errando, do que precisa fazer, mas é improdutiva, não muda em nada.
não faz o que precisa ser feito, não muda aquilo que precisa mudar, não busca as mudanças que precisam acontecer na vida dela para que ela alcance aquilo que ela quer, que ela realize os seus sonhos, seus objetivos, para que ela cresça na vida e em todas as áreas da vida. Ela tem momentos de consciência lúcida, só que uma consciência improdutiva, não muda, não faz nada. E a consciência plena, que é o comportamento funcional, diga comigo, e produtivo, que é aquela pessoa que ela consegue parar, ela tem consciência dos seus erros, ela consegue enxergar claramente aonde tem errado, claramente o que tem feito de errado, principalmente porque nós somos confrontados pela palavra. Não tem meu jeito de pensar o seu jeito, nós somos confrontados pela palavra, a palavra nos confronta, a palavra revela os nossos maus pensamentos, os nossos péssimos hábitos, e nós temos essa consciência e dizemos, não, eu tenho errado nisso, eu tenho sido essa pessoa, eu não quero errar mais nisso, eu não serei mais essa pessoa, e eu vou mudar isso, eu tenho consciência plena de quem sou, e essa consciência, diga comigo, é produtiva. Entende? A disfuncional improdutiva, ela cabe também dentro daquela linha. A pessoa quer uma mudança, a pessoa quer resultados na vida, mas não quer fazer o que precisa. Ela está revoltada, amargurada, porque ela quer outros resultados, mas ela também não faz o que precisa ser feito. É uma consciência improdutiva. Por isso que a pergunta que eu fiz é importante no começo. O que eu quero? Primeiro as coisas acontecem dentro de mim para depois acontecer fora. Quanto tempo eu gasto para profetizar aquilo que eu quero? Quanto tempo eu gasto para fazer declarações poderosas sobre a minha vida? Quanto tempo eu gasto para poder visualizar? Eu separo tempo no meu dia para visualizar, enxergar e declarar aquilo que eu tenho como meta, como objetivo, porque primeiro ela acontece dentro de mim. Olha a palavra a Jacó, olha e veja, Jacó, olha e veja. E conforme ele olhava e via, é o que acontecia no mundo físico. Ele via no mundo espiritual, mas acontecia no mundo físico. Amém? Então nós podemos ter uma consciência disfuncional improdutiva. Não uma consciência funcional produtiva, que nos coloca no topo. Que tipo de consciência você tem tido? É importante isso. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Sabe por que é importante? Porque se cremos na palavra como a palavra é, vamos fazer o que precisa ser feito. Porque acreditamos seriamente que o que está escrito vai se cumprir em nossas vidas. E vai. E vai se cumprir. E com isso nós vamos nos moldando e vamos fazendo aquilo que a Bíblia ensina, né? Nós vamos numa caminhada ascendente para atingirmos a estatura do varão perfeito. Então, e lembrando que, ainda que Deus não fale nada ou não use ninguém para falar com você, Ele se comunica à sua consciência. Entende? É o que eu estava falando. Ninguém, esqueça que alguém vai poder dizer um dia assim para o Senhor, eu não sabia disso. Não, claro que nós sabemos. Claro que nós sabemos. O Espírito de Deus se comunica à nossa consciência. Ninguém fica enganado. De uma forma ou de outra, nós somos, tanto é que é aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Por que quando sabemos que é errado, fazemos escondido? E não vem sempre aquela vozinha que diz assim, não faça, isso não está certo. E tanto sabemos que não está certo que fazemos escondido.
Aliás, fazemos não, a pessoa faz. Passa, por favor. Entra, porque eu só voltei. Entra lá depois e assista essa reunião, medite nessa reunião. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Diga comigo, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente, o que está escrito? Permanecerem firmes. Firmes é algo que não se move. É o famoso inabalável. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, porque a palavra se torna uma lei, a palavra se torna mandamento, ela é um mandamento, ela se torna um manual de vida para nós. Nós sabemos como nos portar, como conduzir a vida, e sabemos que aquilo que nós temos ouvido, aprendido, se colocarmos em prática, não tem outra situação senão o bom resultado. Então, muitos se dizem discípulos do Senhor, mas o Senhor diz o seguinte: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E o Senhor está dizendo isso a alguns judeus que haviam crido nele. Queridos, vocês creram em mim, não basta crer, vocês têm que permanecer firmes na minha palavra. Assim serão meus discípulos. Amém? E conhecerão a verdade, diga comigo, e a verdade os libertará. Você sabe que tudo na vida da gente vem com aquela palavra que nós temos falado muito nos últimos tempos. Nós precisamos de um espírito estável, um espírito consistente e continuista, que é perseverante. Toda boa construção, ela vem justamente dessa perseverança. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, vocês serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Libertar do quê? Libertar de tudo aquilo que impede que nós venhamos a viver aquilo que o Senhor conquistou para nós, por nós, na cruz. Vida e vida em abundância. Libertar do quê? Tem gente que está cheio de medo. Medo do quê? Medo de não vencer, medo de não alcançar os seus objetivos, medo de não ser feliz, medo de não casar, medo de morrer, medo de... A verdade liberta de todo medo. Traz uma segurança, sabendo que o futuro de alguém que anda na verdade, na palavra, o futuro dessa pessoa é certo. O futuro dela é glorioso. Diga comigo, o meu futuro será glorioso. Diga, o meu futuro será muito melhor do que o meu passado. O meu futuro não tem nada a ver com o meu passado, o seu futuro não tem nada a ver com o seu passado. Às vezes a gente vem com certos resquícios lá de trás, porque quando caminhávamos sem o Senhor, tentávamos as coisas e não dava certo. Fracasso atrás de fracasso, frustração atrás de frustração, vergonha atrás de vergonha. Mas a partir do momento que nós conhecemos a verdade, caminhamos na verdade, não tem como as coisas não dar certo, não tem como não fluir. Não quer dizer que a gente não tenha lutas, não quer dizer que não venhamos passar por situações que não somos perseguidos, não, mas é de vitória em vitória, é numa caminhada ascendente, não descendente.
Então, mas começa por aí, o que você crê? Eu, por exemplo, eu creio, o meu passado não tem nada a ver, o meu futuro não tem nada a ver com o meu passado. O que você acredita? Tem gente que olha para a vida da família, parece que vai colher os mesmos resultados que a família colheu. Não, o seu futuro não tem nada a ver com a vida dos seus familiares. Principalmente se houve uma mudança dentro de você, se você pensa diferente, se você fala diferente, se você age diferente, se a sua fé é uma fé diferente, não há a mínima possibilidade do resultado ser o mesmo. Entende o que eu quero dizer? E eu costumo dizer o seguinte, quem me acompanha sexta-feira, eu costumo dizer que a maior maldição na vida de uma pessoa chama-se maldição de comportamento. Como assim, bicho, maldição de comportamento? O mesmo comportamento do pai, da mãe, do avô, dos antepassados, é o mesmo comportamento. Essa é a maior maldição da vida de uma pessoa. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu carrego uma maldição de família. Querido, você pode até carregar, mas a pior de todas é a maldição de comportamento. Que o comportamento é igualzinho dos familiares. O espírito é o mesmo, a forma de falar é o mesmo, as atitudes é a mesma. Então não precisa ser inteligente para saber que o resultado é o mesmo. Nem precisa ser espiritual para saber que o resultado é o mesmo. Não deu certo para eles, não dá certo para nós. Então, quando nós conhecemos a verdade e aprendemos a caminhar na verdade, aprendemos a conduzir a nossa vida, eu sei como orar, eu sei como profetizar, meus pais não sabiam orar. Talvez o seu pai não sabia orar, seu pai não tinha uma fé, sua mãe não tinha uma fé, a fé deles, e grave isso, que é outra coisa que você precisa aprender, que fé, a maior parte das pessoas herdam uma fé de costume. Não é uma fé bíblica, é uma fé de costume. Quando você pergunta, por que você faz isso? Ah, porque meu avô fazia, porque minha avó fazia, porque minha mãe fazia. Mas aonde está escrito isso? Não sei, eles faziam. Aí, fé de costume. Muitos praticam coisas que nem sabem por que praticam. Tem uma fé de costume, o que é chamado de usos, é uma fé habitual que se usava no lugar, e costumes, costume do lugar, costume da família, usos de família, que também é uma maldição. Eu preciso ter cuidado para ver se eu conheço a verdade, ou se eu tenho realmente vivido uma fé de costume. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Porque direto eu deparo com isso. Eu falo, tá, mas você faz isso por quê? Ah, porque eu aprendi assim, mas você aprendeu aonde? Com quem? Ah, minha mãe fazia. Tá, e sua mãe tirou isso de onde? Ah, não sei. Acho que da Bíblia, mas isso não está na Bíblia. Como é que ela tirou isso de lá? Está entendendo o que eu quero dizer? Você vê que nós precisamos estar atentos ao que nós praticamos. Nós precisamos estar atentos àquilo, que tipo de fé nós vivemos. Nós conhecemos a verdade verdadeiramente, ou nós vivemos uma fé de usos e costumes? Entende ou não? Você já não viu assim, bicho, tem igreja que não raspa as axilas e não corta o cabelo das pernas. Já viu ou não? Sim ou não? Aonde está na Bíblia isso? Aonde está? A mulher não poderá raspar as axilas, nem raspar as pernas. Terá que ser feito trança. De onde é essa fé? De usos e costumes. E por que muitos praticam? Porque é uso e costume daquela denominação. Aprendeu naquele lugar, que veio de alguém, que nasceu, mas não está na Bíblia. Esse é um exemplo, mas nós podemos, só um exemplo para dar clareza, mas tem gente que tem muitas atitudes que são costumes. É uma fé de costume, não uma fé
de quem realmente conheceu a verdade. Por isso que, conhecereis a verdade, inclusive quando o Senhor falou isso, o Senhor está falando para os judeus, né? Vocês estão aí cheios de usos, cheios de costumes, vocês vivem uma fé religiosa, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertá-los dessa escravidão toda, e que não tem trazido resultado nenhum para vocês, e vai tudo para o inferno no final, como muitos foram. Que Jesus passou, não creram nele, não seguiram, continuaram com seus rituais, e assim por diante. Jesus respondeu, diga comigo, cuidado, que ninguém os engane. Tanto tem o ninguém vos engane, como também tem o não se deixe enganar. Entendeu ou não? Ninguém os engane, veja, certifique-se para ver se você não está sendo enganado, mas também cuidado para não se enganar. Por quê? Porque a gente sabe, tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Nós deveríamos tratar isso com muita seriedade, porque você já viu quantas pessoas você conhece que já se deram muito mal na vida? E a pessoa que se deu mal, ele se deu mal por quê? Porque ele praticou coisas que ele acreditava que ia dar certo, que ia terminar bem. É verdade ou não é? Não, eu acredito que eu vou fazer um monte de besteira, eu acredito que eu vou fazer o que eu quiser, vou conduzir minha vida do jeito que eu vou fazer só totalmente contrário do que está escrito, e no fim vai terminar bem. É uma loucura. É uma loucura. Eu não posso, cuidado que ninguém os engane, e não se deixe enganar. Ou não se engane. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Por isso que quando nós ouvimos mensagens como nós temos ouvido nos últimos dias, é uma grande oportunidade de fazer uma verdadeira limpeza dentro de nós. Mensagens extraordinárias que, como eu disse, né, eu já atendi gente, eu sempre digo assim, quantos anos você tem? Olhando aqui rapidamente, passando os olhos aqui rápido, uma parte bastante grande não tem outro tempo de vida pela frente. Muitos têm 30, 40, 50, 60, 70. Então, nós precisamos pensar assim, eu tenho 44. Eu não, ainda que tenha mais 44 pela frente, não será com a mesma qualidade. Não é verdade? Ainda que eu tenha 44 pela frente. Mas vamos colocar assim, talvez eu não tenha 44 pela frente. Então eu não posso mais errar. Eu não tenho tempo para errar. Agora eu preciso acertar. Você sabe qual é o significado de pecado? Sabe ou não? Nunca pesquisou? Nunca? Errar o alvo. Pecado significa errar o alvo. É como você tem um alvo, se nós fôssemos competitivos para a coisa certa, né? Se colocar um alvo ali, eu falar assim, vamos lá, gente, vamos ver quem acerta mais o alvo. Pega um dardo aí, vamos ver quem acerta o alvo. Vira aquela disputa, né? Ei, foi mais perto, ei, eu acertei mais próximo, eu fui lá. Pecado chama-se errar o alvo. E nós precisamos acertar o centro do alvo.
É isso que vai trazer para nós paz, alegria, saúde, prosperidade e salvação. E quanto mais. Porque não é só simplesmente a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho condições de ser o melhor amigo, eu tenho condições de ser uma pessoa extremamente agradável, que exala o perfume de Jesus, uma pessoa que todos querem perto, uma pessoa muito mais bonita por dentro do que por fora. Eu tenho condições de ser um amigo, um pai, um filho, um marido extraordinário, fora da média. Porque a Bíblia me ensina isso e a minha fé me leva a praticar isso. Às vezes as pessoas, quando falam de pecado ou de fé, as pessoas só pensam assim: você só precisa ter fé para não praticar o pecado. Não, eu preciso de fé para conduzir a minha vida à luz da palavra. Com isso, eu serei um próximo extraordinário, um amigo extraordinário, eu serei um pai extraordinário, uma mãe extraordinária, uma pessoa muito mais bonita por dentro do que por fora, que todos querem perto, que é prazeroso conversar, porque a conversa é boa, é edificante. Eu serei pacificador e não fermentador. Eu serei misericordioso e não acusador. Eu estarei cheio de amor e não cheio de ódio. Olha, que coisa. Aí vem o fruto do Espírito, amor, amor incondicional. Eu ando em amor, não tem dessa, eu decidi que eu vou amar aquele ali eu não amo. Não, eu ando em amor. Eu vivo em amor, é uma decisão que a gente toma. Paz, eu tenho a paz que excede todo e qualquer entendimento, eu tenho a alegria, que é fruto do Espírito, que excede todo e qualquer, que jorra do meu interior. Fé, fidelidade, bondade, benignidade, mansidão. Eu estava vendo ainda, me mandaram ontem, eu achei muito bacana, né? Tem coisas que parece que as coisas são meia... Tem algumas pessoas que a gente pensa assim, que não é muito certo da cabeça, né? Mas eu vi ontem, me mandaram um vídeo ontem, não sei se alguns viram, o presidente americano, numa, não sei que reunião era aquela, mas ele é um cristão, ele crê. E ele, trazendo o exemplo, trazendo um testemunho de um criminoso que foi um criminoso terrível. E alguém viu esse vídeo ou não? Eu vou ver, viu? Muito bacana, gostei de ver aquilo, gostei mesmo. Eu vou ver se eu posto ele hoje ou amanhã. E aí, ele dizendo que a transformação daquele homem, porque ele se converteu na cadeia, e ele se dedicou na prisão a estudar a Bíblia Sagrada, ele se dedicou a estudar a Bíblia, e ele se tornou um conhecedor da palavra, e com aquilo dentro dele, com a palavra dentro dele, ele ajudou a transformar a vida de centenas e centenas de detentos. E depois, está lá tudo isso, né? Ele chama o criminoso e depois chama o agente do FBI que prendeu esse criminoso, e eles se tornaram amigos, são amigos íntimos, aquele que o prendeu e o ex-criminoso e aquele que o prendeu, o agente. E aí o presidente americano dizendo que aquela transformação só foi possível através de Jesus Cristo, que Jesus Cristo muda qualquer situação, qualquer pessoa. E aí, falando da sua crença, da sua fé,
E aí a gente entende, né? Porque a gente sempre fala sobre isso, né? Os Estados Unidos é um país predominantemente protestante, um país cristão de verdade. Mas quando você vê o presidente falando, você vê que ele fala de algo que ele crê. Ele crê na Bíblia, ele crê na palavra, ele crê em Jesus. Não é um tonto que ninguém, né? Não é um tonto, que é o mesmo cara, outro dia, não sei se vocês viram esse vídeo, que um presidente foi fazer deboche dele, de um outro país, e foi fazer gracinha com ele, e chegou diante das câmeras e fez toda uma palhaçada, brincando com a gravata dele, debochando dele, deu um tapinha no rosto dele assim, ele foi se controlando, quando terminou, como se diz, terminou a palhaçada? Terminou. Pau! Deu uma burdoada na cara dele. Vocês viram esse vídeo ou não? Também não é tonto, né? Vamos lá. Passado algum tempo, Deus pôs à prova a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus, diga comigo, tome seu filho, diga comigo, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Aqui tem uma observação bastante interessante. Olha aqui, por favor. Diga comigo, tome seu filho, seu único filho, Isaque. Mas não era o único filho dele. Tinha o filho da carne, tinha o filho da precipitação, tinha o filho da serva. Mas observe que todas as obras da carne e tudo aquilo que nós construímos na carne, espiritualmente não tem valor. Tudo que nós construímos na carne, para Deus não tem serventia alguma. Entende o que eu quero dizer? Nós podemos construir muitas coisas na carne, fazer muitas coisas, mas o que Deus considera? O que nós construímos no Espírito. Por isso que às vezes tem pessoas, sempre aquela fase que a gente fala, né? Deus não é obrigado a terminar o que Ele não começou. A gente sempre fala, né? Deus sempre termina o que Ele começou, mas Ele não é obrigado a terminar aquilo que Ele não começou. E tudo que é construído na carne, não tem. E aqui mostra isso, porque o Senhor disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque. Porque Ismael foi construído na carne. Não foi algo na direção de Deus e aprovação de Deus. Por isso que nós precisamos estar atentos e buscar sempre de Deus a direção para as construções da nossa vida, né? Buscando sempre a direção. Por isso que, como eu disse aqui, gaste tempo orando, gaste tempo profetizando, fazendo declarações sobre a tua vida, e ao mesmo tempo, sempre diga a Deus, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu quero que o Senhor faça aquilo que é a sua vontade perfeita para a minha vida, aquilo que o Senhor tem de melhor para mim. O que não for para ser bênção na minha vida, tira. Já prestou atenção que é tão difícil fazer essa oração? Senhor, se não for para ser bênção, se não for... Não, geralmente, o que as pessoas fazem? Elas têm até medo de fazer essa oração. E por que tem medo de fazer essa oração? Porque no fundo, não confia que Deus sabe o que é melhor. Não confia que Deus é capaz de realizar muito melhor do que aquilo que você mesmo esteja buscando ou pedindo. E por isso, muitas vezes, muitos entram em fria, constroem algo que, às vezes, nem paz traz, não traz alegria, não traz absolutamente nada de bom. Às vezes, quando constrói, só traz dor e aflição. Por quê? Na carne. Amém, pessoal? Se nós tivéssemos realmente aquela comunhão profunda. Senhor, eu acredito na Tua palavra. Eu tenho orado à luz da Tua palavra. Me dê visão, me dê direção, me dê revelação. Coloca dentro de mim a Tua vontade, que o Senhor opera tanto querer como realizar. Me dê sabedoria para agir.
E o que não for para ser bênção na minha vida, tira, Senhor. E eu não vou ficar triste, não. Porque eu sei que o Senhor só tem o melhor para mim. Passa, por favor. Diga comigo, não vos enganeis. Lá estava, não se deixe enganar? Não se engane? Não se engane? Cuidado, ninguém os engane. Volta ali agora. Não vos enganeis. Agora já ninguém os engane e não vos enganeis. Diga comigo, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou outra tradução também diz, as más companhias, olha lá, as más companhias corrompem os bons costumes. Então eu preciso estar atento, primeiro, eu preciso estar atento ao que tem saído da minha boca. Eu preciso estar atento ao que eu tenho falado. Eu preciso estar atento ao que eu tenho conversado, como eu tenho me comunicado, com quem eu tenho me comunicado, com quem eu tenho conversado, com quem eu tenho andado, que tipo de palavra que tem saído da minha boca, porque palavras têm poder. Ninguém vai colher diferente do que tem saído pela sua boca. Ninguém. É simples, pode olhar para a tua vida, pode olhar pertinho de você, que você vai ver alguém que não tem equilíbrio, que não tem controle sobre a sua vida, que fala destabocadamente, que fala o que quer, que xinga, que fala, olha a vida dele. Pode olhar. É um caos. É terrível. Então, eu preciso ter o controle sobre as minhas palavras, selecionar as palavras certas. Eu preciso ver o que eu tenho me comunicado e com quem eu tenho me comunicado. Porque se é o famoso quem crê errado, pensa errado, fala errado e age errado. E vai colher o quê? Tudo errado. Então, se a pessoa conversa, as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes, são escolhas que a gente faz na vida, né? Eu quero vencer ou não quero? Inclusive, você que tem alguém, tem filho, tem pessoas que você... Traz isso aqui, ó. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou você quer ser feliz ou não quer, você quer ser bem-sucedido ou não quer, ou você... É uma escolha que você faz. Porque se você quer uma vida gloriosa, abençoada, estruturada, honrada, próspera, você vai ter que escolher com quem você vai andar e com quem você vai conversar e o que vai sair da sua boca. Porque senão você vai falar errado, você vai agir errado e vai colher todos os resultados errados. Amém? E isso não tem... Ah, não, isso comigo não acontece. Querido, aquilo ali é lei. O que está escrito, até as vírgulas vão se cumprir. Até as vírgulas. Ah, não, comigo é diferente. Não tem, com ninguém é diferente. Ninguém. Com ninguém. Você fala igual, você imita, você... se eu quero ser uma pessoa realmente de Deus, eu tenho que andar com Deus, eu tenho que falar com Deus, eu tenho que me aprofundar nas coisas de Deus, eu tenho que escolher as palavras que vai sair da minha boca, eu tenho que escolher as pessoas, o tipo de... Porque isso vai influenciar no meu futuro. E é como eu disse, né? Se eu agir até o... Não sei qual é a sua idade, mas se você não agiu 100% correto até então, é só você parar e analisar assim, eu tenho mais outro tanto pela frente? E quantos de vocês já eram para estar mortos? Eu me lembro de mim, né? Eu me lembro que eu queria uma liberdade que escraviza. E aí, sofre um acidente,
desacorda e acorda caído na rodovia. Sofre um outro acidente, tem convulsão, com a pancada que tomou na cabeça. Aí morre um daqui junto comigo, morre outro dali junto comigo. Foi cair na minha ficha. Falei, o diabo está lutando para tragar minha vida, porque eu já era para ter partido. Sabe o que eu vou fazer? Correndo, pegar essa vida que ele está tentando tragar e vou entregar a Jesus. Porque você vai olhando, um parte do teu lado, outro parte do teu lado, outro morre ali. Sofre acidente junto com você, 2 morrem, você não. Você desacorda, poderia, como saiu, como desmaiou e voltou, poderia não ter voltado. Não é verdade? Você desmaia, voltou, poderia não ter voltado. Opa! Pega essa vida e entrega a Jesus. Correndo. Coloque isso dentro de você. Quanto tempo mais você tem? Somente aí, se você tiver 40, dificilmente você vai ter mais 40, mas ainda que tenha mais 40, 70, 80 já é enfado e cansaço, a Bíblia diz. Então, você tem mais 30 pela frente. E quanto antes a gente começar a plantar, mais rápido a gente começa a colher. Mais rápido nós começamos a colher. Paz, alegria, saúde, amor, prosperidade. Mais rápido. Então nós precisamos acertar. Precisamos usar a consciência plena. A consciência plena, produtiva. A consciência que nos leva para o topo. Diga comigo, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Diga comigo, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Diga comigo, pois o que o homem semear, e isso também colherá. Isso aqui é seríssimo. De Deus não se zomba. Quer dizer, eu sei que está errado, mas eu continuo fazendo. Eu estava escutando a bispa falar uma história que, às vezes, a gente fica assim pensando, né? O ser humano, de Jesus amado, o que a pessoa espera? Que alguém contou para ela o seguinte, que não está suportando trabalhar na empresa que está. Porque a gota d'água de tantas coisas erradas, realmente o limite chegou quando agora o sujeito é tão pilantra, é tão sem vergonha, que ele convoca senhoras para uma entrevista de faxina. Na entrevista de faxina, ele diz, então você vai mostrar, deixa eu ver a qualidade do seu trabalho, você vai limpar aqui, e depois a gente volta a falar. E aí, às vezes chega senhorinhas, que até para pegar o dinheiro do passe, pegou de alguém para poder chegar ali, mas a ideia dele não é contratar. A ideia dele é, faz a limpeza, depois eu chamo outra, depois eu chamo outra. E com isso, vai acontecendo as faxinas, e ele só vai usando, iludindo essas pessoas, e não tem intenção de contratar nenhuma delas, é uma forma dele economizar. Ele se acha esperto. Ele se julga ultra mega esperto. E ele acha que isso vai terminar bem. Por quê? Porque tudo, diga comigo, tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Ele acha que ele vai lesar, ele acha que ele vai se beneficiar de pessoas simples, de boa fé, que ele está economizando alguma coisa, e ele não se dá conta que ele está fazendo um plantio absurdo para um futuro
terrível futuro. É verdade ou não é? Se acreditasse nisso, não faria essa loucura, mas você vê que ser humano. Então a pessoa disse assim: eu não quero mais ficar lá, e está certo, eu não quero mais ficar lá, porque outro dia eu vi uma senhorinha que me deu até dó, ela não tinha nem idade para estar fazendo mais faxina, e ele veio e depois diz: volta amanhã, que amanhã eu vou te dar uma resposta. Contratamos outra. E é só malandragem. Isso é só um exemplo, né? Isso é só um exemplo. Mas se a pessoa realmente ela acreditasse no que está escrito, ela pensaria muito no seu plantio, nas suas atitudes, porque tudo, e quando fala assim, de Deus não se zomba, porque você sabe, né? Tanto quando nós fazemos o bem a qualquer um dos pequeninos, a Deus nós fizemos. Quando nós fazemos o mal a qualquer um dos pequeninos do Senhor, a Deus nós também fazemos. Quando você lê lá em Mateus, deixa muito claro sobre isso, Mateus 25, deixa muito claro sobre isso. Então, às vezes nós estamos fazendo ao próprio Deus. O bem que estamos fazendo, nós estamos fazendo ao próprio Deus, vamos receber de Deus. Mas o mal também. E isso é sério. Pode passar? Se alguém se considera religioso, diga comigo, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Não tem uns religiosos, umas religiosas, que a língua não cabe na boca? Sim ou não? Sim ou não? Quando morrer o caixão tem que ser 2. Um para o corpo e um para a língua. É verdade ou não é? Tem que ser 2 caixões. Porque se considera religioso, mas não faz outra coisa senão falar da vida dos outros, julgar os outros, mandar os outros para o inferno. Os seus erros não tem problema nenhum, mas os dos outros são gigantescos. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Isso aqui deixa guardado, viu? Tiago 1:26. Vem cá, tia. Senhorzinho, deixa eu te mostrar a sua religião aqui, ó. Qual o valor da sua religião? Por quê? Não tem valor. Porque a língua, ele diz que é uma pessoa extremamente temente, religiosa e etc, 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 mas não tem controle sobre a própria língua, vive para ofender, vive para ferir, para fuxicar, para acusar, para apontar o dedo, para matar espiritualmente, é um assassino espiritual. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, é imaculada, e é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em dificuldades, e não, diga comigo, se deixar corromper pelo mundo. Olha que religião. Olha o que é religião. Por isso que às vezes tem pessoas que falam assim: eu sou altamente religiosa, mas o que é ser altamente religioso? O que tem feito? É pura, imaculada? Tem cuidado do próximo? Porque tem muitos órfãos por aí. Quando nós falamos órfãos, não é simplesmente aquele que não tem pai e tem mãe. Tem muitos órfãos espirituais, tem muitas viúvas, né, espirituais, pessoas que não tem ninguém, não tem nem a família, o apoio nem da família, né? O apoio somos nós, somos um pouquinho de Cristo na vida dessas pessoas. E não se deixar corromper pelo mundo, isso é religião. Pode passar? Estou terminando, gente. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? De onde vêm as guerras? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Passa o próximo aí. Não, aí mesmo, no 4. Vocês cobiçam coisas e as não têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem,
Diga comigo, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres, porque muita gente pede e não recebe. Estou terminando, vai lá, João 17. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. É mais ou menos assim, né? Nós estamos no mundo, diga comigo, mas não somos do mundo. Nós estamos nele, mas não somos dele. E é maravilhoso se sentir assim. Estamos nele, mas não somos nele. Não somos dele. E o nosso tempo aqui nós sabemos que é breve. E a nossa cidade não é São José do Rio Preto. Chama-se Nova Jerusalém. Diga comigo, apanhe para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Quando nós falamos sobre isso, às vezes, olha aqui para mim, isso é importante você. Quando nós falamos, às vezes, parece que são as grandes raposas que estão estragando a vinha, ou a alegria, a vida abençoada. As grandes raposas são aquilo que muitas vezes nós achamos e intitulamos como os grandes pecados. A gente fala assim, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não... Mas, muitos, o que tem estragado a sua vinha, são as raposinhas. São as raposinhas que entram, pode ter a cerca assim, ela passa facilmente pela cerca, e vai lá e devora as suas vinhas, a sua vinha, que são aquilo que a gente, se eu não mato, não roubo, não fumo, então eu não tenho pecado. E os outros? E tudo que nós falamos agora? E a inveja? E o fuxico? E a fofoca? E falar da vida do outro? E ofender? E magoar? E a falta de lealdade? E a falta de sinceridade? E as palavras que saem da boca sem cessar? Fala, abre, fala, xinga, se auto-amaldiçoa, amaldiçoa os outros. As raposinhas estão devorando com a tua vinha. Parece que são as grandes raposas, não, são as raposinhas, que entram e arrebentam com a vida. Geralmente é assim. Por quê? Porque geralmente as pessoas estão mais atentas aos grandes, né? Eu não faço. Não, as raposas grandes que são, eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, eu não... Mas e o resto? E as raposinhas? Eu tenho vigiado com elas também? Porque eu posso fazer tudo que nós falamos aqui. E as más conversações? E as más companhias? Não devoram a vinha? Entende? Muitos são as raposinhas que têm estragado a vinha. Pode passar? Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Diga comigo, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Diga comigo, deleite-se ou alegre-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confiar é outro passo. Entregar o caminho é um passo, é uma atitude, confiar é outro. E Ele agirá. Essa deve ser a nossa confiança. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor.
Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que Ele amaldiçoa serão eliminados. O sentido dessa mensagem é justamente o quanto você crê na Bíblia. O quanto você crê. E se você talvez não tratava com a devida seriedade o que está escrito, saiba que toda a sua vida depende do que está escrito. E se nós cremos realmente, cada versículo desse que nós lemos, ele tem que ser tratado com muita seriedade, porque quer a gente queira ou não, é aquilo que vai acontecer. Quer a gente aceite ou não, é o que nós lemos ali, é o que vai acontecer, é o que vai se cumprir. E se eu creio, eu quero viver cada um deles. Eu quero praticar cada um deles. Porque eu quero um futuro glorioso. Eu sei que o que o Senhor tem para nós é um futuro glorioso. É como eu disse, esqueça o teu passado. Eu já fiz muitas coisas que, aliás, eu tinha algo comigo. Teve uma época que eu acreditava que nada do que eu fizesse daria certo, porque não dava. E realmente era assim, tudo dava errado, tudo dava errado. Mas a minha fé não era uma fé verdadeira. Aliás, não tinha fé. Ao passar algum tempo, após realmente ter o meu encontro com Deus e tratar a palavra de Deus com a devida seriedade, hoje, eu já creio completamente diferente. Eu não creio, tudo o que eu faço é aquilo que nós ensinamos para vocês. Pode até ter tudo para dar errado, mas dá certo. Pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo. Hoje tudo que eu faço dá certo. Não é que eu creio que dá certo, dá certo. Por quê? Porque é a seriedade que tratamos as coisas de Deus. Quando nós falamos da palavra, nós estamos falando, não é simplesmente de fé para acreditar em Deus, mas é fé para colocar em prática todos os ensinamentos. É o que eu disse. O que adianta eu falar assim, eu acredito em Deus, mas você olha para mim e você não consegue ver nada de Deus em mim. Nada, as minhas atitudes, a minha maneira de falar, minha maneira de conduzir a minha vida, de me portar, é uma contradição. Mas, quando você realmente começa a viver a palavra, você vai se tornando uma pessoa melhor. Você é uma pessoa que acrescenta a vida do outro. Você exala o perfume, o caráter, a natureza de Jesus. Todos veem, porque você está vivendo a palavra. Então, automaticamente, você caminha na bênção. A sua vida você se torna bem-sucedido em tudo na sua vida. Em tudo, e em todas as áreas. Mas por isso nós precisamos levar a sério. Se nós acreditamos que tudo que nós vemos, algumas das coisas que nós vemos, que cada reunião, uma só vai completando a outra, e nós cremos nisso, e é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou viver, é isso que vai estar em mim, porque eu conheci a verdade.
A verdade me libertou da ignorância, da cegueira, da escravidão, do fracasso, da derrota. A verdade me libertou da miséria, e assim por diante. A verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é isso que nós vamos viver. Quando eu disse que a igreja é o lugar de maior investimento no seu desenvolvimento pessoal, é porque é. Só que não trate a igreja como, esqueça a religião. Você escutou o que é religião hoje? Escutou o que é religião hoje? Por isso, às vezes eu tenho a minha religião. Tá, o que é religião? Porque a religião é aquilo ali. Aquilo lá é religião. Nós vivemos a palavra. Nós somos verdadeiros cristãos, que imitamos a Cristo. Cristão é aquele que imita a Cristo, que tem o Espírito de Cristo. E quem tem o Espírito de Cristo, fala semelhante a Cristo, age semelhante a Cristo, tem as atitudes de Cristo, o caráter de Cristo, a personalidade de Cristo. A gente vai moldando a nossa. E é isso que nos leva a uma vida gloriosa. Tudo isso que você leu é o que vai te levar a uma vida extraordinária, somado àquilo que nós estamos falando. Faça declarações poderosas sobre a tua vida. Às vezes o diabo fala assim: nada vai dar certo na sua vida é um fracasso. Não, mentira, mentira. O meu futuro é glorioso, o meu futuro é extraordinário, é o que Deus tem para mim. O futuro que Deus tem para mim é extraordinário, é muito melhor do que eu imaginei, do que eu sonhei um dia. Amém? Não vai dar certo, querido. Não tem como as coisas não dar certo na minha vida. Na minha vida, até o que tem tudo para dar errado, dá certo. Entende? Independente do que você está vivendo, porque se você não começar a crer nisso, primeiro você crê, depois você vive. Bem-aventurado, bendito os que não viram, mas creram. Se a única forma que você tem de crer é quando você vê, aí não é fé. Você já está vendo, para que você precisa de fé? Você está vendo, está diante de você. Mas a gente crê antes, a gente acredita nisso antes. Diga: Deus é bom. Feche os seus olhos, por favor. E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.